Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje possui uma longa e bem-sucedida carreira acadêmica. Foi professor de português e literatura por 42 anos. Coordenou o curso de letras da Unisul entre 99 e 2011, quando se aposentou, e coordenou também a pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua e Literatura na Unisul de Araranguá. Em outubro, ele estará lançando o livro Virentes Colinas em Olhares Seminarísticos, um resgate histórico de vários amigos ex-seminaristas do tempo em que conviveram juntos no seminário de Taió. Estou falando do professor e escritor Otávio Zanella. Tudo bom, professor? Tudo bem. Olha, como é que vai você? Muito bem. Que bom. E é uma honra muito grande te receber aqui novamente, né? Para falar, então, do livro que já tinha sido anunciado daquela primeira vez que o senhor esteve aqui, né? Que é sobre o seminário. Sobre o seminário. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Renata. Obrigado, gente. Vamos pensar um pouquinho juntos hoje. Muito bacana. E, na verdade, vamos fazer um breve resgate. Isso. O professor mora em Araranguá, mas nasceu em Taió. Nasci em Taió, Conta um moro em pouquinho. Araranguá, morei em Tubarão, estudei em Taió, estudei em Joinville, estudei em Brusque. E minha vida virou magistério. Mais de 40 anos. 43 anos 43 de magistério anos. nas escolas públicas do Estado e trabalhei na Unesc em Criciúma, na época era Unesc, e trabalhei na Unisul 25 anos, onde me aposentei. E agora dedica-se à literatura. E depois de aposentado a gente começou a escrever. Coisa boa, né? Coisa que antes não dava tempo, porque era muita aula, preparação de aula, era correção de provas, organização dentro e fora da sala de aula, né? Ocupava muito a gente e a gente se questionava muitas vezes. Um dia um professor, escritor por sinal, me perguntou por que não escreve? Isso foi em 1980. Sim. Ele viu algumas coisas escritas em Dia dos Pais, Dia das Mães, coisas assim. Ele disse, Otávio, por que não escreve? Isso não tem tempo. E como crítico de literatura, eu era muito severo com aquilo que eu escrevia. E aí ficava... E aí, para colocar no papel... Se policiando. Demais. Esse livro aqui, eu inúmeras vezes voltei ao zero e vamos ler de novo, vamos tirar isso. Verdadeiro isso. De 400 e poucas páginas, eu reduzi para 280. É muita história para contar. Muita história para contar. E o bacana é que é um sonho virando realidade mesmo. Perfeito. Como que isso tudo começou? Sim. Olha, em janeiro do ano passado, um amigo jornalista lá da minha terra, Taió. Herculano Vicente, mora em Joinville, telefonou em fevereiro para o Vilmar Bonin, professor universitário de Itajaí, estudou conosco, telefonou de surpresa. Vilmar, eu estou pensando em escrever sobre Bateias. Que é um seminário... Que é um seminário que funcionou durante 4, 5 anos só. Depois ficou 20 anos fechado e a prefeitura andou alocando da diocese e acabaram depois cedendo. E hoje é uma escola pública. Fica onde? Fica em Bateias, na região de Campo Alegre, certo. Norte do estado. Certo. Tá? Norte do estado. Bem no interior, bem simples. E aí o Herculano quis o Vilmar como força para ele, né? Como corretor até, o revisor dos textos. E nasceu ali, nesse fevereiro, um livro sobre Bateias, que já foi publicado em outubro do ano passado. Certo. Em julho do ano passado, nós fizemos um grande encontro depois de 50 anos sem a gente se ver. Com os ex-seminaristas Ex-seminaristas. do seminário de Taió. Aí juntou Taió, Bateias, Salete e alguns de Azambuja, Joinville. Quantas pessoas? Foram 70 pessoas. Depois de 50 anos. Você imagina a sensação nossa, a emoção da gente? Não imagino. Tu olhar para aquele guri lá que tinha 10, 12, 14 anos e agora tu olhar um homem calvo, cabelo branco, volume físico já mais avantajado.
Tu olhar e tu ficar assim... Nossa. Choramos, um no ombro do outro, como se diz assim, bem na... E durante esses 50 anos, vocês tiveram algum contato? Não, nada. Então foram 50 anos sem se falar, 50 anos e sem a gente se fato. ver. É claro que alguns E para se reconhecer, meu Deus, já pensou? Se bem que tem internet, um crachá. Um crachazinho no peito, opa! Olha só. Alguns, depois de 2, 3 conversas, já resgatei quem é. E a época de seminário, o que você resgata nesse seminário é o seminário de Taió, onde você foi seminarista, né? Começou. Estudei 5 anos. Criança ainda, pré-adolescente? Eu estava fazendo 13 anos. 13 anos? Mas tem amigos que fizeram 10 anos em março, e já foram para o seminário com 9 anos, fizeram 10 anos, um fez em março, outro fez em maio. Era muito comum na época, Era comum, né? Os pais colocarem os filhos no seminário. Inclusive aqui eu faço um texto sobre isso, o mais novo de todos. Né? Então, nesse jogo, por exemplo, o Heráclito Fernandes entrou na minha turma e fez 10 anos em maio, sempre se disse o mais novo. O mais novo. De repente, o Ailton Maiocchi fez aniversário e a gente foi mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Ele disse, eu acho que fui o mais novo que entrei no seminário. Aí fomos analisar os fatos, ele entrou, fez 10 anos em março. Nossa. Portanto, um mês depois de entrar. Isso na década de 1970. 70? Não, 40? Perdão, 1960. 60, faz 50 60, anos, né? Vocês tiveram um encontro de 60. 50 anos, 50 e poucos anos. E aí tu imagina a emoção. Nossa, aí só imagino. Eu fui provocado. Fui provocado pela ideia do Herculano, que é um... Que aí fez sobre Bateias, né? Sobre Bateias. E fui provocado por outros amigos, né? E a gente resolveu juntar, né? Professor, e aí começamos a escrever. Nós vamos então fazer um pequeno intervalo e eu volto então para falar como é que começou esse projeto, então. Sim. Tá ok? Sim. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o professor e escritor Otávio Zanella, que estará lançando em outubro o livro Virentes Colinas em Olhares Seminarísticos, um resgate histórico de vários amigos ex-seminaristas do tempo que conviveram juntos no seminário de Taió. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Professor, voltando então ao projeto do livro, né, sobre o seminário de Taió, como é que começou? O senhor teve esse encontro de 50 anos dos ex-seminaristas, né? A ideia do projeto veio antes, durante ou depois? Veio nesses 5 meses entre fevereiro e julho. Deste ano. Do ano passado. Do ano passado. E aí eu já comecei a juntar coisas. De repente alguém fazia alguns comentários no WhatsApp e eu captava, pô, isso aqui dá um bom texto. Aí eu captava as lembranças e escrevia. E ia juntando, juntando. De repente fui separando por temas. E os temas viraram os nossos capítulos. E aí, os outros ex-seminaristas participaram também com as histórias, foram mandando histórias? Na verdade, eles foram fazendo lembranças. Segundo, nós nos provocamos para mais gente escrever. E o 6º capítulo, Olhares Atentos, eu juntei artigos que eles me mandaram. Ai, que bacana. Juntei 8 a 10 artigos e lembranças deles, memórias deles, foco que eles quiseram dar. E teve uma das lembranças, foi maravilhosa. Ele me escreveu umas 10 páginas sobre o seminário de Ribeirão Grande,
que virou o Seminário de Salete, o início de tudo. Que aliás, foi antes do Seminário de Taió? Que foi antes do Seminário de Taió. Sim. Foi onde começou todo o projeto da Diocese. Aliás, o projeto da Diocese começou no Seminário dos Momos, na região de Jaraguá do Sul. Certo. Né? Jaraguá do Sul, Massaranduba, por aí. E esse seminário teve um administrador, um professor, um reitor, que era italiano, Monsenhor Sebastião Scarcello. Ele tinha umas ideias um pouco fascistas. E na época dos conflitos brasileiros do governo Getúlio Vargas, esse seminário foi incendiado. E aí saiu o projeto de construir o seminário em Ribeirão Grande, que era o seminário, o vigário de Taió praticamente conseguiu as terras e conseguiu patrocínio junto aos familiares da Suíça e construíram aquele seminário. Engraçado, estou lembrando agora, hoje é dia de Nossa Senhora da Salete. Olha, que coincidência. Mandei na minha página lá do Morro Redondo, depois eu falo sobre essa página, uma mensagem sobre Nossa Senhora da Salete. E Nossa Senhora da Salete apareceu na França, num monte, numa montanha, em 19 de setembro de 1946. E exatamente 100 anos depois, esse padre Eduardo, que era saletino, ele abre o Seminário de Salete. 100 anos depois. 100 anos depois, exatamente. Aí o Gentil Fernandes, que foi nosso professor em Taió, ele me fez um resgate de 8 ou 10 páginas sobre coisas boas que ele lembrou de Ribeirão Grande, do Seminário de Salete. Aí eu coloquei aqui como coisa. Que legal. Então, vários colocaram as mãos juntos. E quem não colocou a mão com textos, colocou a mão com lembranças, com ideias, com focos, com memórias. E essa capa tem uma história, né? Muito essa história. Essa capa aqui está retratando, então, o Seminário de Taió de 1900, quando ele começou, né? 1960. Aqui, né? A capa do livro, né? Ai, achei tão linda essa capa. Virentes Colinas em Olhares Seminarísticos. O Virentes Colinas tem a ver com o lugar, as colinas? O Virentes Colinas é o início do nosso hino do seminário. Ah, entendi. E aí aquilo marcou. Entendi. Aquilo marcou muito. Então, eu achei que Virentes Colinas, que são verdejantes colinas, verdes colinas, né? Espaços de encanto, né? Ele trata Ele simboliza o seminário. Simboliza o nosso seminário. E aí eu aproveitei esse Virentes Colinas, que está no nosso hino, o hino está no livro também, eu coloquei. Ele foi feito pelo padre Tarcísio Marchiori, que fez também o hino do seminário de Brusque, e a letra do Bruno Carlini. Certo. Bruno Carlini, família Carlini é famosa por serem músicos, né? Ele também era um grande músico, era promotor, hoje é falecido, os dois falecidos. E ele fez Bruno a letra... foi da primeira turma de Salete. Certo. Começaram em 12. Tem um amigo vivo que é parceiro nosso, vai estar nesse lançamento, o Ivo Corrente. Eu quero falar do lançamento. O Ivo Corrente vai estar nesse lançamento. E aí, então, na capa, tem um seminário de 1960 e ela tem uma história. Essa foto tem uma história. Essa foto nasceu em 1965 ou 4. Certo. Nós não temos certeza. A foto era isso aqui, ó. Que é o Seminário de Taió. Esse aqui. Seminário de Taió. Nós damos um pouco de vida a essa foto e ela criou essa imagem. Aí, como o livro começou a ser trabalhado mesmo a partir do encontro de julho do ano passado, esse encontro foi fabuloso, depois de 50 anos, né, a gente se abraçou de tudo quanto é forma, né? Eu ousei, no feriado de 15 de novembro do ano passado, eu liguei para um amigo meu de Taió. Eu disse: ô Alexandre, você não faria uma foto com drone para mim? Parecida com... Essa aqui foi feita de avião, né? Você falou. Essa foi feita de avião. Tá. Aí ele disse: faço. Se o tempo não tiver vento, eu faço hoje mesmo, 15 de novembro.
de tardezinha ele já mandou a foto para mim. Gente, e a foto é essa aqui. E que parecida, né? Ele ergueu o drone, e a hora que o drone pegou o foco da foto antiga que ele tinha no celular aqui, ó, a hora que bateu a mesma foto, ele clicou e me mandou. O que é tecnologia? Por WhatsApp, à noite mesmo, o grupo todo de amigos decidiu esta foto de 1950, essa foto vai para a capa. Para a capa. E na contracapa nós colocamos esta que dá o tempo de 1965, que foi o último ano que eu estudei em Taió, até 2017, final de 2017. Isso foi maravilhoso. Nossa. E em cima desse tempo aqui, eu ousei, pode mostrar isso aqui? Sim, claro. Eu usei, abre isso aqui, aí é melhor. Eu usei fazer a orelha. Então eu coloquei na orelha o Otávio de 1965, já que a capa é de 1965, e o Otávio de 2018, mas a contracapa é de 2017. Meu Deus, então eu fiz isso aí. E joguei os 4 seminários num disco que gira. E eu trabalhei com isso lá na conclusão do livro. Professor, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Eu quero voltar, então, para falar do lançamento. E eu quero que o professor nos conte... Esse aqui tu consegue mostrar? Mostro. Na próxima quero mostrar com calma. Eu quero que o senhor me fale do lançamento e algumas memórias que marcaram o senhor e os colegas ex-seminaristas, tá ok? Isso. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário de hoje. Estamos recebendo o professor e escritor Otávio Zanella, que estará lançando em outubro o livro Virentes Colinas em Olhares Seminarísticos, um resgate histórico de vários amigos e-seminaristas do tempo que conviveram juntos no seminário de Taió. Professor, voltando, o senhor está falando aqui de uma foto, o senhor fez eu acho que não sei se vai dar para... Juntei os 4 seminários. Juntou os 4 seminários, né? Que Isso. é o de... Esse é o de Salete, é o Ribeirão? Isso, Salete. Taió. Joinville e Bateias. Como se fosse um catavento, assim, Um catavento. Né? Isso. Bem interessante. E eu trabalhei lá na conclusão do livro esse catavento. Sim. Os 4 vórtices ciclo, né? girando. Girando, é. E eu dei uma simbologia muito forte a isso aí. Então eu consegui colocar os 4 grandes seminários onde a gente estudou nesse vórtice, né? Nesse catavento. Professor, um dos ex-seminaristas é o poeta, escritor Alcides Bus, né? Isso. Que também está participando do livro, é isso ou não? Não. O Alcides Bus... Mas ele foi na época que o senhor... Ele estudou comigo. Colega, estudou comigo, Isso, em Taió. Então eu quis lá no final, o pós-moderno, o tempo de hoje, né? Eu quis trabalhar um pouco essa veia literária que o seminário gestou. Ah, isso é verdade. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que escrevem. Eu citei no livro umas 10, 12 pessoas, e eu coloco aqui pessoas fortes, por exemplo, Alcides Bus, com 30 livros editados, da Academia Brasileira Catarinense de Letras, Joinvilense de Letras. Apolinário Ternes também estudou conosco lá, em 1962 e 3, jornalista em Joinville. Eu citei aqui o Cleto Tamanini, que tem livros lançados. Citei Desidério Peron, que é o diretor e editor da revista Insieme, uma revista internacional em Curitiba. Ele escreve em 2 línguas, italiano e português. Citei no livro Fiorello Zanella, meu irmão, que tem 10 livros editados. Agora nós 2 estamos escrevendo um livro sobre Nossa Senhora da Salete. Eu fiz a parte espiritual, ele fez a parte histórica do Morro Redondo, que é o morro que abriga Nossa Senhora da Salete lá em Taió. Sim. Né? Depois que saiu, Salete virou município, criou-se esse.
E ele começou exatamente no mesmo ano que começou Salete, em 1946, esse Morro Redondo, né? Certo. Eu citei Francisco Schork, Ingo Voigt, José Ildefonso Bisato, Verli Araújo, a esposa do Ivo, a Marlise Moser, são escritores fenomenais. E eu citei Herculano Vicenzi, que também nós somos 3 de Taió, 107 famílias, nós temos 3 escritores na bandeira aqui. Na bandeira. O Herculano é praticamente o mentor desse livro para mim. Que bacana. Né? Professor, mas eu acho que se deve muito à formação que o seminário dava também aos alunos, Eu cito aqui né? que foram as catrinárias. O que é catrinárias? Me ajuda. Quem estudou latim sabe. Catilina era um senador romano. E ele era um senador bem crítico, bem cri-cri. E ele fez um discurso contra Cícero, condenando algumas posturas do Cícero no Império Romano. E ele escreveu uma catilinária longa, e que os padres, professores de latim, faziam a gente decorar. Ah, então fez sentido, então. Professor, conta pra gente sobre o lançamento, então, que vai ser dia 13 de outubro, né? O lançamento, nós estamos tentando acordar todo mundo para ir. Nós estamos tentando fazer com que os sacerdotes de todo o Alto Vale estejam presentes. Nossa, vai ser muito... Nós queremos que todos os ex-seminaristas estejam presentes. Nós fizemos um acordo lá com o reitor do seminário. Eles vão contratar uma senhora, vai fazer um almoço, cada um vai pagar um pouco, né? Vão contratar um almoço para a gente passar o dia junto. Nossa, então nós vamos fazer um lançamento. Vamos fazer um lançamento. Vai ser o 3º encontro. Fizemos o grande encontro de Ascurra, esse que a gente chorou lágrimas. Né? Depois de 50 Fizemos anos. O 2º encontro muito legal em outubro em Bateias, que foi o lançamento do livro do Herculano. Sim. E agora vai ser o 3º grande encontro nosso. Queremos fazer um por ano, sempre agora. Depois de 50 anos, a gente tem que saber que a gente está vivo, está continuando, está feliz e está seguindo. Professor, dia 13 de outubro. 13 de outubro. Em Taió? Taió. Vai ser em Taió? No seminário. Nossa, no seminário. Que bacana. Nesse seminário aqui, ó. Né? Essa capa ficou bem legal. Dia 13 é que dia? Oi? Dia 13 é que dia? Sábado. É um sábado? Um sábado. Que bacana, professor. Vai ser sábado. Tudo de bom. Vai ser tudo de bom. Vai ser um reencontro realmente de todos que participaram direto ou indiretamente do livro, né? Eu tentei talvez dividir assim rapidamente o livro, digamos um capítulo muito interessante, primeiras palavras, hoje se diz. Aí de Salete para Taió, este é o dia. Aí eu peguei uns focos muito rápidos do diário que se fazia no seminário e eu coloquei algumas linguagens de lá. Um início, um tempo que passou. Tudo em Taió foi à base de padiola. Padiola é uma caixa de madeira com 2 hastes do lado, enchia de barro e 2 carregavam. Nós fizemos a nossa lagoa assim, nós fizemos o nosso campo de futebol assim. Então eu narrei isso de uma forma muito brilhante. Os professores, fiz um resgate de todos os professores nossos. Um dia fatídico, nós tivemos a morte por afogamento de um seminarista de Joinville. Aí eu dediquei umas 8 a 10 páginas sobre isto. Ficou uma memória muito dolorida, mas precisa. Olhares atentos, já falei sobre isso agora há pouco. Tardes e noites culturais, era muito forte. Os nossos teatros, as nossas esquetes humorísticas de todo domingo à noite. Jogando futebol. O seminarista não existe se não tem futebol. Né? Fotos em preto e branco, fotos coloridas, eu coloquei dois encartes, sobre piquenique, sobre perfis do que dizem hoje, né? Perfis saudosistas do que falam hoje as pessoas. Fundos para o passeio, nós narramos um grande passeio que nós fizemos aqui. Né? Joinville, o pensionato Vianney,
Mas eu dediquei umas 40 páginas ali, muito legais. E o pós-seminário, Hoje e o Eterno. Que e aí eu bacana. faço umas brincadeiras muito legais com Estou louca para com ler, tudo. hein? Tá louca para ler. Professor, muito obrigada. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas Tem eu que desejo encerrar. um encerramento Uhum. daqueles. Eu quero ficar Daqueles. sabendo como foi. Uhum. E tudo de bom, muito sucesso com ele. Muito obrigado Parabéns, pela hein? entrevista, muito Imagina. obrigado por estar junto. Que bom, que Obrigado. bom. E eu conversei hoje com o professor e escritor Otávio Zanella. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no próximo Bate-Papo Literário. Até lá!